Para verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior, Carlos Alberto Costa Prado, Edivaldo Luciabel, Paué Salmen, Flávio Luiz Abrozin, Fresco Correia Leite presente, Jadir Pereira Grilo, Lucas Pocai Alves da Silva, Oswaldo Barbosa, Salim Mater, Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, 8 vereadores no plenário. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, são os seguintes os ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos dos senhores vereadores. Resposta ao requerimento 114, 1389, 1526 e 1543, de autoria do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT. Resposta aos requerimentos 682, 965, 1100, 1469, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1479, 1499, 1500, 1501, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1534, 1535, 1548 e 1557, de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato. Resposta aos requerimentos 1233, 1249, 1416, 1482 e 1541, novo vereador Edivaldo Luciabel, Vadinho, 429, 585, 601, 698, 1115, 1405, 1406, 1464 e 1511, novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo. Resposta aos requerimentos 1823, 125, 126 e 1498, novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Resposta ao requerimento 1495, 2010, novo vereador Silvanei Rodrigues. Comunicado do Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofício número 70/30/2010 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em resposta ao requerimento 1561/2010, de autoria do vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT. Ofícios da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os boletins de caixa e os diários da Tesouraria, referente ao período de 28 de junho a 29 de julho, assim como demonstrativos resumidos das transferências de recursos da União à Prefeitura Municipal. Ofício 14/2010 da Humanos Treinamento e Desenvolvimento Profissional, agradecendo pela apresentação da moção 597, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel e subscrita pelos demais. Ofício número 21 e 27 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos. Ofício 120 e 121 da SAI, encaminhando cópia de portaria e processos de compras e serviços, bem como cópia do balancete financeiro referente ao mês de junho. Comunicado do Ministério da Educação sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício 671 da Câmara Municipal de Pompeia. Ofício 21/2010 do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos, o GIARO, informando sua nova diretoria para a gestão 2010-2013. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei número 182/2010, oriundo do senhor Prefeito Municipal, que altera os anexos 2 e 3 da Lei número 5.399, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual e anexos 5 e 6 da Lei número 5.325, de 2 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro 2010 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Projeto de Lei número 183/2010, iniciativa do vereador Edivaldo Luciabel, que altera a Lei número 5.098, de 7 de novembro de 2006, que dispõe sobre denominação de via pública, estrada vicinal Estela Fátima Correia Rocha Machado, aliás, Rocha Coalhado. Projeto de Lei número 184/2010, procedente do senhor Prefeito Municipal, que altera o artigo 6º da Lei número 3.992, de 4 de março de 1997,
Alcide Xerentim. 1694, requer informações a respeito da possibilidade de efetuar melhorias na iluminação pública da rua Moacir Cassolato. 1695, requer informações a respeito da possibilidade de se erradicar árvore na rua Alziro Alves da Silva. Requerimentos de autoria do vereador Salim Mater. 1696, requer informações sobre o cronograma de execução e conclusão das novas instalações do Serviço de Verificação de Óbito e Instituto Médico Legal. 1697, requer informações sobre a possibilidade de realizar restauração e melhorias na iluminação do sistema de lazer Maurício Carnevale. 1698, requer informações sobre a possibilidade de aquisição de um carrinho adaptado para o transporte de todos os tamanhos de urnas fúnebres. Requerimento de autoria do vereador Flávio Luiz Abrozin, Fravinho, 1699, requer informações a respeito da fiscalização das filas em bancos, conforme determina a Lei Complementar 465. Requerimentos de autoria do vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1700, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura de solo na rua Benedito Tacuri. 1701, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias nas guias de sarjeta da Avenida Hassib Mofarrej. 1702, requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública na viela do cruzamento da rua Olívio Minucci. 1703, requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da rua Lourenço Jorge. 1704, requer informações sobre a possibilidade de se notificar os proprietários de terrenos localizados na rua João Batista Crivellari. 1705, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua Nassib Mofarrej. Requerimento do vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 1706, requer informações sobre a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua Eduardo Pérez. Requerimentos de autoria do vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1707, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua João Rolim. 1708, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhoria na iluminação pública da rua Maria Cavezali Mela. 1709, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua Campos Novo Paulista. 1710, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua Maria de Paula Leite Moraes, Jardim Anchieta. 1711, requer informações sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na rua José das Neves Júnior. 1712, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura de sinalização de solo na rua Pedro Toloto. 1713, requer informações sobre a possibilidade de se instalar cancela em passagem de nível da Avenida Sidney Marconte. 1714, requer informações sobre a possibilidade de se realizar sinalização à entrada da cidade. 1715, requer informações sobre a possibilidade de realizar sinalização na entrada da cidade através de pintura de solo. 1716, requer informações sobre a possibilidade de substituir a iluminação pública por lâmpadas no sistema de recreio Henrique Fittipaldi, no Jardim América. Requerimentos do vereador Salim Mater. 1717, requer o cronograma de execução de melhoria no sistema de captação e escoamento de águas pluviais no cruzamento das ruas Domingos Belei e Júlio César. 1718, requer informações sobre as medidas reais e concretas adotadas para cumprir os critérios definidos na Resolução CONAMA 335, de 3 de abril de 2003, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. Requerimentos de autoria do vereador Flávio Luiz Abrozin, Fravinho, 1719, requer informações sobre a possibilidade de providenciar iluminação pública na Praça Feliciano Rodrigues da Silva. 1720, requer informações sobre a possibilidade de se incluir a equipe Jiu-Jitsu Orins na atividade da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação. 1721, requer informações sobre a possibilidade de construir estacionamento privado aos funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Georgina Amaral Santos Lopes. Requerimentos de autoria do vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato. 1722, requer informações a respeito da possibilidade de realizar poda de árvore na Avenida Miguel Cury. 1723, requer informações a respeito da possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua Arlindo Bétio. 1724, requer informações a respeito da possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na rua Celestino Lopes Bahia. 1725, requer informações a respeito da possibilidade de realizar pintura, sinalização de solo na rua Celestino Lopes Bahia. 1726,
requer informações a respeito da possibilidade de realizar pintura e sinalização de solo na rua São Pedro do Turvo, no Jardim Matilde. Requerimento 1727, requer informações a respeito da possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na rua Dom Pedro I, na Vila Santo Antônio. Requerimento 1728, novo vereador Dr. Jardim Pereira Grilo, requer informações sobre a média de empregos gerados no município em 2010. Requerimentos de autoria do vereador Salim Mata, 1729, requer informações sobre a existência de projeto para melhoria da estética e do visual do cemitério municipal, 1730, requer informações sobre a possibilidade de disponibilizar mais vagas para a realização do exame de ressonância magnética. Requerimento do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, 1731, requer informações a respeito da possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública em toda a extensão da rua Romano Bordion, no conjunto residencial Framboyant. Requerimentos de autoria do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 1732, requer informações sobre a apuração de sindicância referente à terceirização da merenda escolar, 1733, requer informações sobre a possibilidade de retirar pedregulhos na rua Onofre Antônio Pasqueta, 1734, requer informações sobre a possibilidade de realizar reforma e manutenção na quadra poliesportiva rua Abuaçalha Abujanra, 1735, requer informações sobre o gasto total com a terceirização da merenda escolar com a empresa SP Alimentação, 1736, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Adolfo Galileu, 1737, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Leontino Ferreira de Campos, 1738, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Onofre Antônio Pasqueta. Requerimento de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1739, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura e sinalização de solo no Jardim Matilde. Requerimento do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 1740, requer informações sobre a licitação realizada para a terceirização da merenda escolar. Requerimento 1741, de autoria do novo vereador Dr. Salim Mata, requer informações sobre a possibilidade de disponibilizar mais vagas diárias para a realização de exames de eletroencefalograma no ambulatório médico de especialidades. Requerimento de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1742, requer informações sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Francisco Romero. Requerimento do novo vereador Dr. Jardim Pereira Grilo, 1743, requer informações sobre a possibilidade de se intensificar o policiamento preventivo no conjunto habitacional Orlando Coalhato. Requerimentos de autoria do novo vereador Dr. Salim Mata, 1744, requer informações sobre o fornecimento de uniforme e equipamentos de proteção aos funcionários do cemitério municipal, 1745, requer informações sobre o cronograma de execução e entrada em funcionamento da nova estação de captação, tratamento e distribuição de água potável. Requerimentos de autoria do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, 1746, requer informações sobre a possibilidade de equiparação de vencimento dos servidores classificados como fiscais de plataforma com os demais profissionais do setor de fiscalização. 1747, requer informações sobre a falta de sinalização e segurança no conjunto habitacional Orlando Coalhato, dentre outras necessidades fundamentais reclamadas pelos moradores. Requerimentos de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1748, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura e sinalização de solo na rua Ipauçu, 1749, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura na rua Pedro Toloto, 1750, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura e sinalização de solo na Avenida Jacinto Vieira de Sá, 1751, requer informações sobre a possibilidade de se implantar redutor de velocidade na Avenida Jacinto Vieira de Sá, 1752, requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública na rua Maria Cristone, 1753, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura de sinalização de solo no Jardim Brilhante, 1754, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura de sinalização de solo no conjunto habitacional Orlando Coalhato, 1755, requer informações sobre a possibilidade de realizar limpeza e roçada no Jardim Matilde, 1756, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco no Jardim Matilde. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os requerimentos foram lidos.
Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Que fosse consignada a presença do novo vereador Oswaldo Barbosa. Fica consignada a presença do vereador Oswaldo Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, são as seguintes as indicações. Indicações do novo vereador Carlos Roberto Costa Prado, 787, indica a necessidade de realização de podas de árvore na rua Sidney Benedito de Oliveira. 788, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Antônio Capato, Jardim Paulista. Indicação do novo vereador Salim Matar, 789, indica a necessidade de efetuar limpeza em área verde municipal, localizada na rua Mário Gambale e Olavo Migliari, no Jardim Ouro Verde. Indicação do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 790, indica a necessidade de realizar sinalização no trevo do Parque Minas Gerais. Indicação do novo vereador Dr. Foz Salmen, 791, indica a necessidade de realizar manutenção de guia e sarjeta na rua Serafim Signori. Indicações do novo vereador Carlos Roberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 792, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco no final da rua Pedro Marques de Leão. 793, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Conselheiro Prado. 794, indica a necessidade de realizar poda de árvore no cruzamento da rua 7 de setembro. 795, indica a necessidade de arrancar toco de árvore na rua Petolô. Indicações do novo vereador Divaldo Lucabel, Vadinho, 796, indica a necessidade de realizar pintura de sinalização de solo na rua Benedita Fernandes Cury. 797, indica a necessidade de realizar pintura de sinalização de solo em toda a extensão da rua João Rolim. Indicações do novo vereador Carlos Roberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 798, indica a necessidade de realizar poda de árvore em toda a extensão da rua João Rolim. 799, indica a necessidade de realizar poda de árvore em toda a extensão da rua Maria Cavezali Mela. Indicação de número 800, indica a necessidade de realizar roçado de mato em toda a extensão da rua, do córrego do Jacuzinho, no Jardim Matilde. 801, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Rio de Janeiro. Indicação do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, 802, indica a necessidade de substituição de lâmpadas e conserto do portão e da tela da quadra do sistema de lazer Maurício Carnevale. Núcleo habitacional Padre Eduardo Morante. Indicação 803, indica a necessidade de se construir canchas de malha no sistema de lazer Maurício Carnevale, bem como na área verde situada atrás da unidade de base de saúde Dr. Hélio Migliar. Núcleo habitacional Padre Eduardo Morante. Indicações do novo vereador Carlos Roberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 804, indica a necessidade de realizar limpeza e roçado de mato na rua Henrique Terçariol. 805, indica a necessidade de realizar poda de árvores na rua Wilson de Souza. 806, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Eurico Amaral dos Santos. Indicação do novo vereador Dr. Foz Salmen, 807, indica a necessidade de se aplicar com urgência veneno contra formigas na rua Serafim Signori. Indicações do novo vereador Carlos Roberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 808, indica a necessidade de realizar poda de árvore na rua Rio de Janeiro. 809, indica a necessidade de realizar poda de árvore na rua Souza Sotelo. 810, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Afonso Ferrazoli. 811, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Manuel Espósito, no Jardim do Sol. Indicação do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 812, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Júlio Fernandes. Indicações do novo vereador Divaldo Lucabel, Vadinho, 813, indica a necessidade de realizar limpeza e roçado de mato na rua Satoru Maeda. 814, indica a necessidade de realizar manutenção no redutor de velocidade da Avenida Domingos Carmelino Caló. Indicação do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 815, indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Dr. Roberto Abraão Abjanra. Indicação do novo vereador Edivaldo Lucabel, Vadinho, 816, solicita a retirada de galhos na rua Bortolato Cassiolato. 817, solicita limpeza na rua Professora Maria José Ferreira. Finalmente, senhor presidente, a indicação do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, 818, solicita a operação tapa-buraco, limpeza e roçada de mato na rua Domingos Breve, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas.
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções apresentadas. Moções de autoria do novo vereador, Dr. Jadir Pereira Grilo, 764, de congratulações à senhora Ivone Maria de Lima Jaime, por ter assumido a presidência do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos, gestão 2010-2013. Moção 765, de congratulações à senhora Ana Maria Antunes Gomes, por ter assumido a vice-presidência do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos. Moção 766, de congratulações à senhora Edenice Cristina Almeida Landulfo, por ter assumido a secretaria do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos. Moção 767, de congratulações à senhora Silvana Aparecida Montovani Gonçalves Pasqualini, por ter assumido a secretaria do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos. Moção 768, de congratulações ao senhor Hugo Pasqualini, por ter assumido a tesouraria. 769, de congratulações ao senhor Sérgio Landulfo, por ter assumido a tesouraria do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos. 770, de congratulações à senhora Maria Laura Landulfo, por ter assumido o Conselho Fiscal. 771, de congratulações à senhora Neide Contrucci, por ter assumido o Conselho Fiscal. 772, congratulações ao senhor Márcio Roberto Gomes, por ter assumido o Conselho Fiscal. 773, congratulações ao senhor André Lúcio de Castro, por ter assumido o Conselho Fiscal. 774, congratulações à senhora Ana Beatriz Teixeira Coelho, por ter assumido o Conselho Fiscal do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos. Moção 775, de congratulações ao senhor Marciano Silvestre da Silva, por ter assumido o Conselho Fiscal do Grupo de Incentivo e Apoio à Adoção da Região de Ourinhos, gestão 2010-2013. Moções de autoria do novo vereador Divaldo Orçabel, 776, de congratulações ao ex-filiato pela excelente demonstrada no entendimento aos consumidores de Ourinhos e região. 777, de congratulações ao restaurante La Parrilha. Moções de pesar, novo vereador Dr. Salim Matos, 778 e 779, de pesar pelo falecimento de Sidney Assis Novelli e Antônio Estopa. Moções do novo vereador Dr. Foé Salmen, 780, de congratulações ao funcionário público Sr. Wagner da Silva Oliveira, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo como gerente da dívida ativa da Prefeitura Municipal. 781, de congratulações ao funcionário público Sr. Leandro de Oliveira Moraes, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo como gerente de arrecadação na Prefeitura Municipal. 782, de congratulações ao chefe de divisão de rendas da SAI, senhora Selma Gregório, pelo excelente atendimento àqueles que a procuram no exercício de suas atribuições. Moções de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 783, de congratulações ao atleta de karatê Douglas Onofre da Silva. 784, de pesar pelo falecimento do senhor Raimundo David Oliveira. Moção de número 785, novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva, de congratulações ao senhor Roque Coalhato, presidente da Fundação Educacional Miguel Monfarrege, pela aquisição do prédio do Colégio Santo Antônio Objetivo. Moção de pesar, novo vereador Divaldo Orçabel, de 786 a 791, de pesar pelo falecimento do assessor parlamentar dessa casa, senhor Carlos Eduardo Andorno de Santos, o Carlão, de pesar pelo falecimento de Aparecido Antônio da Silva, Aparecido Roberto da Silva, Estela de Paula Gomes, Dolores Vicente Sala, Rosenilda Aparecida Passina. Moção do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva, de 792, de congratulações ao senhor Nildo Ferrari, vice-presidente da Fundação Educacional Miguel Monfarrege, pela aquisição do prédio do Colégio Santo Antônio Objetivo. 793, de congratulações ao senhor Marcelo Fernandes Gonçalves, presidente da Associação de Moradores de Bairro do Jardim Matilde, pela brilhante festa julina realizada no dia 23 de julho. 794, de congratulação à Associação Mirim de Ourinhos, pela brilhante festa junina realizada no dia 17 de julho. Moção do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado. 795, de congratulações ao senhor Benedito de Souza, dito da Verdura, pelos relevantes trabalhos comunitários realizados no Jardim Anchieta e Barras adjacente. Moção de pesar do novo vereador Antônio Amaral Júnior, 796, pelo falecimento do senhor Carlos Roberto Moraes Cambeta,
conhecido como Cambeta. Moção do novo vereador Salim Mata, 797, de pesar pelo falecimento do Dr. Cláudio Dias da Mota. Moção de pesar, moção de autoria do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 798, de congratulações ao jornal Gazeta Regional pelo editorial Votar Bem, constante na edição do dia 3 de julho. Finalmente, senhor presidente, a moção 799, novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, de apoio à proposta do vereador de Araraquara, Sr. Elias Chedik, apresentada pelo requerimento 357/2010, que manifesta adesão ao projeto de lei 1300/1999 da deputada Ângela Guadagnini. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações e a de apoio lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 1683, questão de ordem, vereador Edivaldo Isabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Isabel, Vadinho, coloca em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Em discussão, ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 1683 a 1756/2010 e as moções de números 764 a 777, 780, 785, 792 a 795, 798 e 799/2010. Com a palavra o vereador Edivaldo Isabel. Vadinho, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa, pessoas que estão nos vendo, assistindo através da TV Câmara, da internet. Senhor presidente, eu peço permissão para Vossa Excelência para falar de uma moção de pesar. Vai ser difícil. A moção número 786, de pesar pelo falecimento do ex-assessor parlamentar dessa casa, Carlos Eduardo Adorno de Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, era o Carlão que ajudava e que me ajudou nesta redação. Para as pessoas que mandávamos as moções. E mais ou menos dizia isso: vista puramente pelo lado carnal, a morte se constitui em verdadeiro desastre. Esta foi também a impressão que tiveram muitos dos contemporâneos de Jesus Cristo, quando o viram morrer, pregado na cruz. Mas ele próprio, algum tempo antes, dissera: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero dizer que não tenho a pretensão de sentir a dor de uma família que perde um ente querido. Porém, como cristão que sou, gostaria de, nesta moção, reiterar a minha fé inabalável
na ressurreição dos mortos e na vida eterna no paraíso, ao lado de Deus, nosso Pai. Senhor presidente, essa nossa vida, ela nos traz surpresas, e eu preciso agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque eu conheci o Carlos de Santos muito tempo atrás, e depois do dia em que conversamos, o primeiro dia em que conversamos, eu dizia para o Carlão: eu preciso que você venha trabalhar comigo, muito antes ainda de ser criado aqui na Câmara o cargo de assessor parlamentar. E o Carlão, alguns dias antes de ter uma queda em sua casa, onde fraturou o fêmur e também teve uma contusão na cabeça grande, ele me passou algumas mensagens. E essas mensagens estão gravadas, senhor presidente, senhores vereadores. E eu traria hoje uma das mensagens, mas está sendo muito difícil, não só para este vereador, como muitas outras pessoas, a família, as filhas, a esposa. O Vermelho, que teve, por algum tempo, um grande professor. E eu dizia para o Anderson que ele se escutasse muito o Carlos, que ele buscasse muito do Carlos, para que ele aprendesse muito com o Carlos. E nesses 13 dias que o Carlão ficou na UTI, nós observamos o tanto que o Carlos de Santos, o Carlão, era querido. Quantos telefonemas, quantas ligações. E antes do seu falecimento, quando ainda conversávamos, ele dizia da amizade, do carinho que ele tinha pelo Hernandes, do jornal Negocião. Ele dizia que ele era um irmão, que em momentos difíceis o Hernandes levou até mesmo o que comer para ele, que foi uma época difícil lá atrás. E quando no dia do seu sepultamento em Ipauçu, no cemitério, quando eu busquei a alça do caixão do Carlão, do outro lado à frente estava o Hernandes. E muitas coisas, senhor presidente, senhores vereadores, vieram em minha cabeça. Ele foi amigo, ele foi confidente, ele foi companheiro, ele cuidou do vereador Vadinho por muito tempo. E eu teria que fazer isso que estou fazendo hoje, senhor presidente, em memória desta pessoa que vai ser difícil esquecer. Eu tenho certeza que o Carlos, ele está num lugar muito melhor que esse que vivemos. E eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa o meu sentimento, um sentimento de família de verdade, porque não foi só a família que perdeu, eu perdi também uma parte do meu corpo. Esse companheiro, esse amigo, eu tenho certeza que um tempo à frente nós estaremos sentados juntos, conversando, e eu vou estar mais uma vez agradecendo a ele por tudo que fez, por tudo que aprendi. E eu gostaria de agradecê-lo do fundo do meu coração, e que ele entendesse
que esse sentimento é sincero e vai ser muito difícil conviver com ele nessa nossa terra. Carlão, que você esteja, meu amigo, ao lado de Deus, porque você merece. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos de números 1683 a 1756/2010 e as moções de números 764 a 777, 780 a 785, 792 a 795, 798 e 799/2010. Em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Com a palavra, vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa, todos que nos assistem, eu queria retornar depois do recesso com boas notícias, com mais alegria, mas infelizmente nossa cidade foi alvo de mais um escândalo. Aquilo que há tempos, desde o ano passado, vim cobrando, vim questionando, em relação à terceirização da merenda escolar, e que sempre tivemos respostas obscuras, respostas que estão à nossa disposição, mas que, a partir do momento que se aprova um requerimento nesta casa, é de interesse de todos. Apresentei vários requerimentos a respeito da SP Alimentação, a empresa da merenda escolar terceirizada em nosso município. Requerimento 109/09, no qual fiz uma pergunta, foi de 11 de fevereiro de 2009. Como foi realizada a licitação e quantas empresas participaram? Até hoje não se sabe essa resposta. Tem requerimento 176, de 26 de fevereiro de 2009, 177, também de 2009, 385 de 2009. Apresentei aqui um convite por presidente do Conselho de Alimentação Escolar, senhor Benedito Moreira, no qual não foi convidado, não veio prestar esclarecimentos. Ele que estava vendo de perto a situação da merenda para as nossas crianças. Cheguei a citar até a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. E também não se passou de uma vontade apenas para investigarmos este caso aperto. Fazermos a nossa função de fiscalizar, de ver principalmente essa área tão necessária, tão relevante, que precisa de tanto, que são as nossas crianças. Elas estão indefesas e que mal sabem os seus direitos, e que nós aqui devemos principalmente atender às necessidades das crianças e dos da melhor idade, que são os da terceira idade. Nesta sessão, apresentei mais alguns requerimentos, no qual até já enviei cópia para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, no qual pergunto qual foi
a apuração da sindicância aberta sobre a terceirização da merenda escolar com a empresa SP Alimentação. Houve a constatação de alguma irregularidade nessa sindicância aberta? Também requer informações sobre a licitação que foi feita, pois já depoimentos de pessoas que trabalharam na SP Alimentação disseram, vou relembrar, já até falei numa outra oportunidade sobre alguns desses depoimentos, no qual, na hora de se fazer a licitação, as empresas tinham uma certa ética e elas costumam respeitar os municípios onde conseguem vender. Assim, se uma empresa tem relacionamento com o prefeito de determinada cidade, ela já comunica às demais para que não tente vender no referido local, ou pedem para que elas participem para dar cobertura ao esquema. O pagamento de propina é generalizado e os editais são feitos pelas próprias empresas fornecedoras, conforme os seus interesses. Já havia dito isso. Dito isso, através de documentos que o promotor Silvio Antônio Marques, que é um promotor que está combatendo este caso lá em São Paulo, promotor de São Paulo, que também a SP Alimentação está na prefeitura lá de São Paulo, que me passou esses documentos. Também, em relação à situação que Ourinhos tinha da SP Alimentação, o próprio presidente do Conselho de Alimentação Escolar constatou a prestação de contas como não regular, em que ele verificou quantidades inferiores à tabela per capita estipulada no contrato da terceirização, onde os alimentos eram preparados em quantidades menores e crianças comendo apenas 75 gramas de refeição. É um molho de chave, 75 gramas, nem isso. E além, isso do depoimento que me mandaram, além de averiguar a má qualidade da merenda, falta de equipamentos e descumprimento de cardápio, ouviu também que funcionários públicos municipais recebem cerca de 10% de propina sobre o valor dos contratos. E até o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato com a terceirização da merenda escolar, no qual estão aí recorrendo. E, como já dizia antes, não foi feito nada, não fiscalizamos, e saiu no jornal. No jornal Agora, de São Paulo, que é uma franquia da Folha de São Paulo, jornal super respeitado, no qual sai uma lista que pegam de um diretor que trabalhava na SP Alimentação. E nessa lista, para surpresa de muitos, Ourinhos no meio. Mais uma vez. Ourinhos, aqui na classe S22, que o Ministério Público tem que investigar o que significa isso, recebia R$5.000 mensais, que aqui está, mensal, o recebimento, e 13% do contrato com a SP Alimentação. 13%. Aqui, numa resposta que o Tribunal de Contas já nos enviou, eles verificaram que estão analisando a concorrência 01 de 2005 e o contrato 167 de 2005, firmado em 8 de julho de 2005, no valor de R$3.091.900, entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a empresa SP Alimentação. Se fizermos uma conta rápida, esses 13%, teremos quase 400 mil de propina. R$400.000. Então, está mais do que na hora de nós fazermos a nossa parte. De não só cobrarmos
o Ministério Público, como auxiliarmos ele. Estarmos juntos com ele. Não só esperando respostas de São Paulo ou de outras cidades envolvidas. Devemos aqui fazer o nosso papel e abrir, se for possível, uma comissão de inquérito para apurar esse fato. Por mais que agora a merenda seja feita pela prefeitura, não podemos deixar que esses 400 mil que estão sendo especulados como propina fiquem à mercê, que o que passou, passou. Por isso, senhor presidente, peço mais uma vez aqui para que façamos um convite para o presidente do Conselho de Alimentação Escolar, para que nós façamos pelo menos uma comissão de assuntos relevantes para verificar de perto este caso. Porque nós não podemos mais deixar como está. A nossa cidade, de tempos em tempos, aparecerem escândalos. E não são escândalos pequenos, são escândalos nacionais. Mais uma vez, empresa que está terceirizada, como a SIAP também, que é outro caso, que numa outra oportunidade comentaremos. Por isso, vamos fazer o nosso papel nesta casa e apurar com firmeza este caso para a nossa cidade. Muito obrigado. Consulto o primeiro secretário se há mais orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. No vereador Edivaldo Luciabel. A palavra, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa. Senhor presidente, nós estamos ouvindo atentamente as palavras do vereador Lucas. E nós estamos vivendo um momento político. Nós estamos aí há 2 meses, 60 e poucos dias, de eleições em todo o país, no município. E eu gostaria, senhor presidente, quando ouvi atentamente aqui a colocação do vereador de formar uma comissão, até mesmo uma CPI, de dizer o seguinte, que tudo isso que foi colocado aqui já está no judiciário. Qualquer ação da Câmara Municipal, qualquer ação com a formação de uma comissão ou até mesmo uma CPI, depois dela seria, se fosse o caso, encaminhada ao judiciário. E como já está no judiciário, nós estamos sabendo, todos nós sabemos aqui, através da imprensa, que já está no judiciário. Então entendo esse vereador, que se já está no judiciário, que o judiciário tome as providências, que ele faça a sua parte então. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão, antes do recesso, nós apresentamos um requerimento pedindo a criação de uma secretaria antidrogas em Ourinhos. E nessas 2 semanas, senhor presidente e senhores vereadores, notamos que o nosso pronunciamento, o nosso requerimento repercutiu e muito na imprensa. Nós estamos aqui, por exemplo, de uma matéria escrita por Fernando Henrique Mella Ricardo, o Fernando Cavezali, jornalista e publicitário, senhor presidente. E outras matérias também. E a matéria diz mais ou menos o seguinte, e que bom que tantas pessoas estão vendo, ouvindo as sessões da Câmara. Essa matéria, o título diz o seguinte, Drogas em Ourinhos, a ferida está aberta. Tem acompanhado a repercussão sobre a proposta do vereador Edivaldo Luciabel de se criar em Ourinhos uma secretaria para cuidar exclusivamente do problema da disseminação das drogas entre nossos jovens. De cara, como já ouvi algumas opiniões e até o próprio vereador admitir, criar uma secretaria para esse fim não me parece a solução, sobretudo por todas as implicações
administrativas, financeiras, que tal medida acarretaria. Todavia, a preocupação do vereador é oportuna e acredito que até a veemência com quem vem tratando o tema seja necessário para que haja alguma mobilização imediata e traga eficácia para, ao menos, a amenização do problema. O caso merece atenção especial, é urgente e, pior, tende a ficar cada vez mais grave ao ponto de se tornar incontrolável. Não é mais privilégio de grandes centros. O consumo, o tráfico, a inclusão de menores no processo, entre tantas vertentes do mesmo problema, criaram raízes na sociedade brasileira e em Ourinhos não está sendo diferente. Sou adepto à ideia de que a melhor prevenção é o investimento forte e consistente em educação, cultura, lazer, saúde. Entretanto, não há como negar que o caos está instalado e medidas de enfrentamento direto têm que ser adotadas agora. Mantenha-se, melhore-se, crie-se novas medidas ao longo do prazo, mas meta-se o dedo na ferida, porque realmente ela está aberta. Se alguém ainda não percebeu a gravidade, ou ao menos a existência do problema, é só questão de tempo. Uma hora ele baterá em sua porta. Como diz o velho ditado, não é uma questão de se, é uma questão de quando. A título de sugestão ao vereador, que vem em pé de guerra contra a ameaça das drogas em nossa cidade, abandone a ideia de secretaria. Ela vai engessar a promoção de ações que precisam ser imediatas, com grande probabilidade de se tornar mais um órgão público, burocrático e gerador de gastos do dinheiro público. Por estar levantando, pelo menos neste momento, esta bandeira, acredito que a Câmara deva puxar para si essa responsabilidade, criando uma comissão de assuntos relevantes que lidere um conjunto de ações coordenadas. Esta comissão pode ser reforçada com o apoio de um grupo paralelo de notáveis, pessoas e profissionais que tenham ligação e interesse direto no tema e que possam respaldar o planejamento e a execução de medidas práticas. Concordo com o vereador Oswaldo Barbosa, que propôs em debate na sessão passada da Câmara a necessidade de se levantar junto aos vários órgãos de todas as ações que têm sido realizadas ao longo dos últimos anos. Diria mais, é imprescindível o levantamento dos dados locais a respeito do consumo, do tráfico e de todas as variáveis, com rigor técnico e sem mascaramento, para que se conheça o problema como ele é de fato e a fundo. Só assim será possível estabelecer estratégia e táticas de combate. No mais, me alinho ao clamor do vereador e me coloco à disposição como voluntário em um eventual movimento extraordinário contra essa mazela social. Fernando Henrique Mela Ribeiro, Cavezali, jornalista e publicitário. Senhor presidente, senhores vereadores, depois de muitas matérias, depois de verificar que realmente o assunto repercutiu, depois de um levantamento de mais de 2.500 assinaturas, nós conversamos francamente com o senhor prefeito municipal. Nós mostramos para ele quantos jovens todas as noites estão nas delegacias. Quantos jovens estão nas delegacias? E depois os pais comparecem, assinam um documento e os filhos estão de volta. E na noite seguinte, na semana seguinte, os mesmos estão de volta nas mesmas delegacias. Nenhum trabalho é feito com relação a esses jovens, senhor presidente. E este é um trabalho que nós gostaríamos que acontecesse. Que esses jovens fossem encaminhados para a Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Assistência Social. Nós gostaríamos que essas famílias, senhor presidente, senhores vereadores, fossem assistidas, fossem orientadas para lidar com esta situação. Nós estamos conversando, senhor presidente,
com delegados, delegado seccional, tenente-coronel, pessoas que têm interesse em resolver. E levamos essa situação ao senhor prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato. Depois de ouvir atentamente mais de 30 minutos de uma exposição que fizemos, o prefeito me deixou bastante feliz, senhor presidente. Ele disse para que encorpássemos isso, para que encorpássemos, para que levantássemos, para que convidássemos pessoas. Eu disse para ele que eu não queria gerar despesa para a administração. Eu gostaria de trazer uma pessoa que já trabalha na assistência social. Eu gostaria de trazer uma pessoa que já trabalha na cultura. Eu gostaria de trazer uma pessoa que já trabalha na saúde. Eu gostaria de trazer uma pessoa que já trabalha no esporte. E aí montarmos, então, um conselho antidrogas no município. O prefeito Toshio Misato deixou bem claro, depois de encorpado isso, depois de mostrarmos para ele qual é o objetivo, quais as ações, depois de 6 meses, ou melhor, no começo do ano, ele poderia sim estar criando esta secretaria antidrogas. Nós não podemos assistir tudo o que está acontecendo no nosso município de mãos cruzadas, de mãos atadas. É preciso fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que depois dessa conversa com o senhor prefeito municipal, depois de conversar com várias autoridades, nós estamos para marcar uma reunião, então convidando todas essas autoridades e convidando também os senhores vereadores e Vossa Excelência como presidente dessa casa, para que começássemos então a caminhar. E eu fico muito feliz de tantas manifestações, e gostaria de convidar essas pessoas que estão escrevendo também a respeito da matéria, para que possamos realmente fazer algo de concreto, cuidar um pouco melhor das nossas crianças com relação a drogas. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário se há mais orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito para o expediente, suspenda Senhor a sessão. presidente. Pois não. Questão de ordem, vereador Divaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvir do plenário o prosseguimento dos trabalhos. Coloco em deliberação do plenário a proposta do vereador Divaldo Luciabel, Fadinho, para que o intervalo regimental seja suspenso. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Presente. Carlos Roberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Foia Salmen. Flávio Luiz Abrozin. Fresco Correia Leite presente. Jadir Pereira Grilo. Lucas Pocaios da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, 9 vereadores no plenário. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e por não haver matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. 9, presidente Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, fez sua inscrição. Suspenda a sessão para que o vereador Silvanei Rodrigues ocupe a presidência e eu possa fazer uso da tribuna. Reaberta a sessão, com a palavra o vereador Antônio Amaral Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes, pessoas que nos assistem. Bem, para início eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque todos os dias eu tenho ouvido de pessoas até, poderia dizer, de certa forma, bem informados, até com um nível de escolaridade alto, mas que
não tem a informação a respeito do que ocorre dentro do processo eleitoral com pessoas que fazem parte do Poder Legislativo e que estão fazendo a disputa. E no caso, na Câmara Municipal de Ourinhos, nós temos 2 vereadores que estão disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, sendo eu um deles e o outro, o vereador Dr. Jadir Grilo, que está ausente nesta noite. E a pergunta é o seguinte: o vereador já se afastou da Câmara Municipal de Ourinhos? E aí eu faço a devida colocação que não há necessidade daqueles que integram o Poder Legislativo, quando irão fazer a disputa de qualquer que seja a cadeira, sendo ela dentro do Legislativo ou então do Executivo, do afastamento. O Poder Legislativo tem um tratamento diferente do Poder Executivo e há o entendimento, na maioria dos casos, que os membros do Poder Executivo, eles são obrigados a se afastarem por conta de disputas eleitorais. O entendimento daqueles que elaboraram a lei é que dentro do Poder Executivo há a possibilidade de uma utilização indevida da chamada máquina administrativa interferindo no processo eleitoral, sendo que, no caso do Poder Legislativo, isso não é possível, não há esta condição que existe dentro do Poder Executivo. Então, para que a gente possa estar falando de uma forma que nós possamos atingir, né, através daqueles que estão diretamente nos assistindo e também para que a imprensa repercuta isso, eu acho que seria importante estar fazendo essa colocação nesta noite. Agora, voltando ao nosso dia a dia, das coisas que acontecem na nossa cidade, e mais uma vez voltando a falar de algo que está ocorrendo já desde o ano de 2008, que é a realização das obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. E é um valor muito alto, significativo, de mais de 50 milhões, que é o aporte do recurso que vem da Caixa Econômica Federal, do Programa Saneamento para Todos, recursos do Fundo de Garantia e contando com uma contrapartida do governo municipal, que de início era de 5 milhões, mas que tem sido feito aí mudanças, né? Houveram mudanças e com a redução desse valor, mas o município ainda continua contribuindo de forma a estar fazendo com que isso aconteça. É uma parceria do governo municipal com o governo federal e que, como toda obra pública, nós temos momentos que causa até para nós uma certa aflição, quando existe alguma demora para a realização, quando de repente é obrigado a haver uma paralisação, como foi no caso da canalização dos córregos, que teve aí uma suspensão por cerca de 4 meses, mas que nós estamos agora acompanhando o seu retorno e veio assim com uma velocidade muito maior do que estava sendo empreendida no seu início. Então, aqueles que estão passando perto do córrego Monjolinho, do córrego Cristone, estão tendo a oportunidade de verem as obras andando a todo vapor. E também estive verificando, houve a contratação maior do que o número de pessoas que estavam trabalhando no período anterior. Então, isso faz com que a gente fique bastante contente com tudo isso que está acontecendo, e ainda mais quando a gente tem uma participação importante nesse processo e verificando que as coisas estão acontecendo. Nós também verificamos que foi iniciada as obras de galerias no Jardim Itamaraty, na divisa com o novo loteamento que está sendo
realizado com recursos do programa, do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, que vai dar ali uma condição muito boa, uma condição que a população merece, fazendo com que, após a construção das galerias, obviamente seja feito o asfaltamento, que é a última rua que falta naquele bairro, no Jardim Itamaraty, que fica na divisa com Moradas, Ourinhos, que vai receber esse benefício e que a população está há muito tempo aguardando, a expectativa é muito grande e que nós gostaríamos que já tivesse sido realizado, né? O recurso ele está disponível, mas infelizmente são as coisas que acontecem, às vezes, na maioria das vezes, infelizmente, a constatação que nós temos com o tempo que nós já temos de vivência dentro desse ambiente, que é difícil quando sai numa rapidez que a gente deseja. Mas o que é importante, e que eu sempre falo, asseguro para as pessoas, é que o recurso ele está à disposição. Então é questão de tempo para que haja a realização daquilo que foi contratado, dos projetos que foram apresentados junto à Caixa Econômica Federal e que teve o aval do Ministério das Cidades. Na verdade, de início no Ministério das Cidades, depois encaminhados os projetos para a Caixa Econômica Federal. Ainda continua algo a ser resolvido, as obras que faltam ser concluídas pela empresa Penascal. A última informação, por parte do secretário de Desenvolvimento Urbano, Roberto, é que provavelmente a empresa retomaria as obras, que seria o mais simples, o mais para que houvesse o retorno, né, com uma maior brevidade possível, seria o melhor, que a empresa retomasse, porque se houver a necessidade de uma quebra de contrato, ter que haver a abertura de uma nova licitação, o processo ele é mais demorado. Mas a gente espera que isso seja resolvido o quanto antes. Na minha opinião, eu acho que já está demorando até demais aquilo que é de responsabilidade da Penascal e que nós temos aí pessoas, principalmente no Distrito Industrial, nós temos lá diversos empresários que aguardam há muito tempo que sejam retomadas as obras, que com relação à empresa Penascal, a parte maior que ficou restando se refere ao Distrito Industrial 2 e algumas pontas de bairros que ainda faltam a ter as obras realizadas. Agora, uma triste constatação é o que está acontecendo dentro do conjunto habitacional Padre Eduardo Murante. Lá nós tivemos obras de galerias que eram necessárias, extremamente necessárias, que há muito tempo se pedia, havia um problema sério na ocasião das chuvas, e quando foram realizadas causou um transtorno tremendo, em épocas de chuva, então barro, muito barro e depois poeira, mas enfim as obras acabaram. E a empresa Sangex, que realizou as obras de galerias, ela utilizou as chamadas áreas comerciais daquele bairro para colocação de material, de materiais que foram utilizados, dos tubos, e até mesmo colocavam lá, às vezes, seus maquinários. E acabaram destruindo o gramado existente, principalmente na área comercial, que está entre a rua Maurício Biondo Neto e a rua João Alexandre. E já foi pleiteado por muita gente, o secretário de Desenvolvimento tem dito que tem feito repetidas vezes o pedido à empresa para que ela faça a recuperação daquela área que foi destruída, porque é de responsabilidade, o contrato estabelece que isso tem que ser recuperado, mas infelizmente já foram concluídas as obras no início do primeiro trimestre antes do término do primeiro trimestre deste ano, e até agora a empresa não retomou aquilo que é da responsabilidade dela. E lá naquele local
com o recurso que nós fizemos aqui, a economia, que cada vereador tem os 100 mil reais para destinar, para fazer obras. Da minha parte, eu destinei para fazer calçamento e colocação de bancos, que já foi quase que concluído, falta só um pedaço de uma esquina que tem um material lá a ser retirado. Enquanto não for retirado, não vai ser fechado, mas isso está prometido aí para os próximos dias. Mas vai haver a conclusão do calçamento, da colocação de bancos, e está aquele terreno todo, vamos dizer, aí nu, né? Sem as gramas que existiam, e agora existe terra. E de ontem para hoje até que a situação foi amenizada com as chuvas, mas antes disso, nós tivemos dias aí com vento, as pessoas ali ao redor, os estabelecimentos comerciais, estão sofrendo muito. E as pessoas que estão dentro desses ambientes estão realmente muito revoltadas. Até falaram de ir até a promotoria pública para reclamar, e até eu que sou morador e estou no dia a dia ali, as pessoas me questionam. E eu tenho dito que já fiz, inclusive já fiz requerimentos aqui, já fiz o uso dessa tribuna para fazer essa reclamação, e sem que nós tenhamos uma resposta rápida. Infelizmente, é uma triste constatação. A empresa prestou serviços em diversas áreas da nossa cidade. As obras que ela realizou foram de mais de milhões, não foi de 1 milhão, eu não sei, eu não tenho o dado exato aqui, mas de alguns milhões, podemos dizer, e não recupera algo que significa poucos milhares de reais. Então fica aqui o protesto desse vereador com relação à forma como a empresa Sangex tem se manifestado diante de uma coisa que é da sua responsabilidade, não tendo a sensibilidade necessária para fazer com que a população não sofra tanto quanto tenha sofrido. Consulto o primeiro secretário se há mais orador inscrito para o expediente. Não, senhor presidente. Suspenda a sessão, não havendo mais orador inscrito, suspenda a sessão para que o presidente possa assumir. Consulto o primeiro secretário se há mais oradores inscritos para a explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, e de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão extraordinária, que será realizada logo após esta sessão, para apreciação dos projetos de lei números 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/2010 e dos projetos de lei complementar números 35 e 37/2010. Comunico ainda que as matérias para a próxima sessão ordinária serão recebidas até amanhã, terça-feira, às 11 horas, devido ao feriado municipal. Comunico também que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 9 de agosto, de segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.